patriótico brasileiro e divulgar a importância dessa força armada. Você acompanha aí o presidente sendo recebido pelo ministro da Defesa, José Múcio. São valores do Exército o patriotismo, o civismo, o amor à profissão, o espírito de corpo, que é o orgulho do homem de farda de integrar o Exército, e a fé na missão do Exército, que é da crença inabalável na missão do Exército Brasileiro e das Forças Armadas em defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil e participar de operações internacionais. O Exército Brasileiro é um dos 3 braços das Forças Armadas Brasileiras, assim como a Marinha e a Aeronáutica. Ele foi criado em 1822 e atualmente é um órgão subordinado ao Ministério da Defesa. Convidamos todos a tomarem atitude de respeito. Serão prestadas as honras militares ao Presidente da República.
O general Emílio, comandante do grupamento de desfile, fará a apresentação da tropa ao presidente da República. Comandante da Brigada de Infantaria Motorizada, apresento a tropa pronta. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. A presente solenidade destina-se a comemorar o Dia do Exército Brasileiro e realizar a imposição da Ordem do Mérito Militar e da Medalha Exército Brasileiro. O dia 19 de abril de 1648, efeméride da primeira Batalha dos Guararapes, ocorrida há 375 anos, constitui o marco da formação da nacionalidade brasileira e do próprio Exército Brasileiro. Posicionada à frente da tribuna das autoridades, registramos a presença de uma réplica da invicta espada de campanha do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A espada de Caxias foi utilizada na pacificação das revoltas liberais em Minas Gerais e em São Paulo em 1842, na pacificação da Revolução Farroupilha em 1845, nas campanhas contra Oribe e Rosas entre os anos de 1851 e 1852, e na Guerra da Tríplice Aliança entre os anos de 1867 e 1869. Caxias, seu exemplo de fidelidade aos valores da nacionalidade e de inteira dedicação à pátria, permanece vivo entre nós. Convidamos todos, em atitude de respeito, a cantarem com a tropa a Canção do Exército, letra de Alberto Augusto Martins e música de Teófilo de Magalhães.
Convidamos todos a ocuparem seus assentos. O comandante do Exército fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, muito obrigado pelo prestígio de sua presença. Excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, cumprimentando o senhor, eu cumprimento todos os ministros de Estado aqui presentes. Autoridades dos poderes legislativos, executivos e judiciários já nominados pelo cerimonial, senhor comandante da Força Aérea, senhor chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, senhor secretário-geral do Ministério da Defesa, antigos comandantes do Exército Brasileiro, senhores integrantes do Almirantado, senhores generais do Alto Comando do Exército de ontem, de hoje e de sempre, e senhores integrantes do Alto Comando da Força Aérea Brasileira. Senhoras e senhores convidados que nos prestigiam com suas presenças, com destaque para os nossos agraciados. Tropa do Exército Brasileiro, bom dia! Soldados de Caxias, no dia 19 de abril de 1648, a capitania de Pernambuco testemunhou o episódio fundador de nossa nacionalidade, a primeira Batalha dos Guararapes. Naquela oportunidade aflorou o sentimento de amor à terra, em renhida luta de portugueses e brasileiros contra os invasores holandeses. Este formidável triunfo militar traçou o destino e o futuro do Brasil. Nesse cenário, Gilberto Freire, ao comentar os 300 anos de Guararapes, bem disse: nas duas batalhas dos Guararapes, escreveu-se a sangue o endereço do Brasil, o de ser um Brasil só, e não dois ou três, o de ser um Brasil fraternalmente mestiço, na raça e na cultura. Dessa união de todos os brasileiros, irmanados pela noção de pertencimento à terra e pela necessidade de proteção das famílias e das riquezas, formava-se uma nação. Com ela nasceu também o Exército Brasileiro, liderado por Barreto de Menezes, Vidal de Negreiros, Felipe Camarão, Henrique Dias, João Fernandes Vieira e Antônio Dias Cardoso, evidenciando arrojo e bravura. Cerca de 2.000 soldados luso-brasileiros derrotaram 5.000 soldados holandeses. Da grandeza desses heróicos antepassados, negros, brancos e indígenas, o Brasil herdou o compromisso imortal de defesa da soberania e da integridade territorial. Foi o primeiro compromisso histórico do Exército, a defesa da pátria. Com a consolidação do legado de Guararapes e sentimento nativista, muitos acontecimentos se seguiram, pavimentando o caminho para a nossa emancipação política. Batalhas foram bravamente travadas para manter o que fora proclamado às margens do rio Ipiranga. Nesse contexto histórico, vários personagens emergiram, entre eles Maria Quitéria, primeira mulher combatente, e Caxias, nosso soldado maior, primeiro porta-bandeira do Batalhão do Imperador, personagem que encerra as virtudes militares e a vocação do Exército, que uniu e pacificou a pátria, firmando nessa ocasião o compromisso do Exército com a independência. No Segundo Império, foi notável a atuação dos soldados na campanha da Tríplice Aliança. Com a vitória, vieram as sucessivas crises que abalaram a monarquia. Em um movimento modernizador e sinérgico, tornamo-nos uma república. A espada nas mãos do Marechal Deodoro da Fonseca, filho de Dona Rosa da Fonseca, mãe, que perdeu 3 filhos em combate, materializou esse momento. Assim, o Exército assumiu seu terceiro compromisso histórico, dessa vez com a República e seus princípios. Com a proclamação surgiram grandes desafios para um país de poucos habitantes e imenso território. Personagens como Rondon, engenheiro, indigenista e desbravador, contribuíram decisivamente para a integração nacional. Posteriormente, sob o comando do Marechal Mascarenhas de Moraes, nossos soldados integraram a Força Expedicionária Brasileira, que atravessou o oceano para defender a democracia contra o nazifascismo.
projetando nomes de heróis como aspirante Mega e o sargento Max Wolff Filho. Ao contemplar as glórias, as tradições e os sacrifícios de nossos antecessores, compreendemos e valorizamos a nobreza da vida castrense. Nobreza essa evidenciada pelos nossos capacetes azuis, que promovem a paz e contribuem para amenizar o sofrimento de povos irmãos em diversas operações ao redor do mundo, sob a égide de organismos multilaterais. Nobreza que se revelou também no sacrifício de militares, no terremoto do Haiti e em missões de pacificação. Somos hoje mais de 200 mil homens e mulheres. Teremos este ano 75 mil conscritos incorporados. São jovens brasileiros de todas as raças e religiões, a maioria voluntária, de origem humilde, que servem a sua pátria e ajudam as suas famílias. Estamos presentes em todo o território nacional, ao lado da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, sobre as mais diversas e inóspitas condições. A postura vigilante e atenta dos nossos soldados garante a defesa da pátria e a preservação de nossos imensuráveis recursos naturais, no Cerrado, nos Pampas, no Pantanal, na Amazônia e nos demais biomas. O braço forte garante a nossa soberania, atua na faixa de fronteira, combatendo ilícitos transnacionais e preservando o meio ambiente. Ao mesmo tempo, a mão amiga coopera permanentemente com o desenvolvimento nacional e com amparo às vítimas de catástrofe. Meus comandados, em um mundo cada vez mais complexo, é preciso olhar os exemplos dos heróis de Guararapes e do Duque de Caxias, a fim de encontrar os melhores caminhos para o cumprimento de nossa missão. Esses caminhos, balizados pelo respeito à população, às instituições e, sobretudo, à Constituição, exigem um exército moderno, com capacidade dissuasória, profissionalismo e aptidão para ajudar ainda mais o Brasil nos desafios vindouros. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia. A força agradece a seus bravos soldados da ativa e veteranos pelos sacrifícios e pelos desafios ultrapassados. Prossigamos confiantes no futuro glorioso reservado ao Brasil. Tenhamos fé nos princípios democráticos, na resiliência e solidariedade do nosso povo brasileiro e no valor profissional dos nossos militares, herdeiros dos heróis de Guararapes e fiéis guardiões da nossa soberania. Tropa do Exército Brasileiro, em defesa da pátria! Exército Brasil! A bandeira nacional se posicionará para a imposição das condecorações. Convidamos a assistência a tomar atitude de respeito.
Convidamos todos a ocuparem os seus assentos. Convidamos os comandantes das organizações militares agraciadas e os agraciados com a medalha da Ordem do Mérito Militar e com a medalha Exército Brasileiro a ocuparem os seus lugares para a imposição das condecorações. A Ordem do Mérito Militar é a mais alta distinção honorífica do Exército Brasileiro. Criada por decreto de julho de 1934, foi inspirada na Ordem do Mérito de São Bento de Aviz, herdada de Portugal, que aqui vigorou até fevereiro de 1891. Destina-se a premiar militares da Força Terrestre que tenham prestado notáveis serviços ao país ou tenham se destacado no exercício de sua profissão. Personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que prestaram relevantes serviços ao Exército, bem como organizações militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras, que se tornaram credoras de homenagem especial. A medalha Exército Brasileiro foi instituída pela portaria do Comandante do Exército número 219, de 14 de março de 2016. É destinada a distinguir cidadãos e instituições civis, brasileiras ou estrangeiras, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro. Convidamos os oficiais generais paraninfos a ocuparem os seus lugares. Para a entrega das condecorações, os agraciados permanecem na posição de sentido e os civis em posição de respeito. Os oficiais, com a espada desembainhada, a perfilarão quando o agraciado imediatamente anterior estiver sendo condecorado. No momento em que o paraninfo defrontar, abaterá a espada, retornando posteriormente à posição de descansar a arma individualmente após ser condecorado. A praças prestarão a continência individual no momento em que o paraninfo o defrontar, desfazendo-a após ser condecorado. Após a condecoração, os militares permanecerão na posição de descansar até a reverência à bandeira nacional. O comandante do Exército convida o presidente da República para realizar a condecoração das organizações militares agraciadas. Convidamos os paraninfos a realizarem a imposição das condecorações. O comandante do Exército, no uso da atribuição que lhe confere o decreto número 24.660, resolve conceder a insígnia de bandeira da Ordem do Mérito Militar às seguintes organizações militares: a Marinha do Brasil, Diretoria do Pessoal da Marinha, do Exército Brasileiro, Diretoria de Assistência ao Pessoal do Exército, a Instituição Civil, Consultoria Jurídica Adjunta do Comando do Exército, da Aeronáutica, Base Aérea do Galeão e do Exército Brasileiro, 26º Grupo de Artilharia de Campanha.
Neste momento, você acompanha a cerimônia de entrega de condecorações. O presidente Lula participa desta cerimônia neste momento. Você confere aí a cerimônia de entrega de condecorações, Ordem do Mérito Militar e a Medalha do Exército Brasileiro. O presidente Lula participou desta entrega de condecorações. Aí você confere o ministro da Defesa, José Múcio, e as pessoas, militares e civis, agraciados com a Ordem do Mérito Militar e a Medalha do Exército Brasileiro. No dia 19 de abril é comemorado o Dia do Exército Brasileiro. A data é marcada pela primeira luta dos povos do Brasil contra a dominação holandesa em 1648. Os indivíduos que treinam e lutam para defender os espaços e direitos de um país são os integrantes dessa corporação. O Brasil possui 3 forças armadas responsáveis pela defesa do país. O Exército é uma delas. De 1808 a 1967, o responsável pelas ações do Exército era o Ministério da Guerra. Entre 1967 e 1999, o controle passou a ser feito pelo Ministério do Exército. A partir de 1999, criou-se o Ministério da Defesa, que é o responsável pela defesa nacional, unindo as 3 forças armadas do país: Exército, Marinha e Aeronáutica. As tropas do Exército praticam fortes treinamentos, como o preparo para operar em circunstâncias de guerra e de conflitos mais extremos. São responsáveis pela segurança da pátria junto às fronteiras, compartilhando a responsabilidade com os serviços da Aeronáutica. O Exército também participa de campanhas sociais, leva alimentos e faz serviços de atendimento médico às localidades do país que são muito isoladas, onde a população não tem acesso a alguns serviços. Para ingressar no Exército Brasileiro, é preciso participar do alistamento militar, que acontece todos os anos. O serviço militar é obrigatório para os rapazes, que devem se alistar aos 18 anos. Existem vagas tanto para homens como para mulheres.
Solicitamos que a imprensa e os fotógrafos retornem aos seus lugares para que seja dado prosseguimento à solenidade. Solicitamos que a imprensa e os fotógrafos retornem aos seus lugares para que possamos dar prosseguimento à solenidade. Solicitamos novamente que a imprensa e os fotógrafos retornem aos seus lugares para que possamos dar prosseguimento a esta solenidade. A bandeira, os estandartes, os civis e os militares agraciados com a insígnia da Ordem do Mérito Militar e com a medalha Exército Brasileiro reverenciarão a bandeira nacional. Ao toque de apresentar arma, os comandantes de organizações militares, os paraninfos e os militares agraciados prestarão continência ao pavilhão nacional. Os paraninfos, os comandantes das organizações militares e os agraciados retornarão aos seus lugares.
Você acompanha a cerimônia do Dia do Exército, que é comemorado em 19 de abril em celebração à Batalha de Guararapes, em que brasileiros de diferentes etnias lutaram contra a dominação holandesa em 1948. São valores do Exército o patriotismo, o civismo, o amor à profissão, o espírito de corpo, que é o orgulho do homem de fardar e integrar o Exército, e a fé na missão do Exército. O pavilhão nacional com sua guarda e os estandartes retirar-se-ão do local da cerimônia. Convidamos a assistência a tomar a atitude solene. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. Senhoras e senhores, assistiremos agora uma apresentação da Banda Marcial do Exército, da Banda do Batalhão da Guarda Presidencial e de Granadeiros.
Senhoras e senhores, no telão, as iniciais do glorioso Exército de Caxias, o Exército Brasileiro. Passaremos agora a assistir o desfile da tropa a pé, aéreo, motorizado e hipomóvel em continência ao presidente da República. Abre o desfile o comandante da tropa, general de brigada Emílio e seu Estado-Maior. Na sequência, desfila o pavilhão nacional, acompanhado dos estandartes do Exército. Desfila o grupamento da Escola de Sargentos de Logística, comandado pelo capitão Félix. Tem como missão formar e aperfeiçoar os sargentos das qualificações militares técnico-logísticas. Na sequência, desfila o grupamento feminino, comandado pela tenente-coronel Ana Cláudia. No Exército, a primeira turma de formação envolvendo mulheres foi aberta na Escola de Administração do Exército em 1999, com 49 alunas. De lá para cá, o número de mulheres no Exército só aumentou, alcançando o patamar de mais de 6.000 integrantes. Agora desfila o Estado-Maior da 11ª Região Militar, comandada pelo Tenente-Coronel Moreira Santos. A 11ª Região Militar tem como missão principal prestar o apoio logístico, administrativo e territorial às organizações militares dos estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal e na região do Triângulo Mineiro. Na sequência, desfila o 11º Depósito de Suprimento, comandado pelo capitão Cavalcante. O 11 DSUP é responsável por adquirir, receber, armazenar, controlar, lotear e distribuir suprimentos para as organizações militares do Comando Militar do Planalto. Desfila, neste momento, o Tenente-Coronel Luciano, do Estado-Maior do Comando de Artilharia do Exército. Na sequência, desfila o grupamento representativo do Comando de Artilharia do Exército, comandado pelo Tenente-Coronel Luciano. Localizado na cidade de Formosa, Goiás, tem como missão precípua prestar apoio de fogo de longo alcance com elevada precisão, letalidade e mobilidade estratégica por todo o território nacional. Em seguida, desfila o grupamento do 11º Grupo de Artilharia Antiaérea, comandado pelo capitão Espelta. Sediado em Brasília e subordinado ao Comando de Defesa Antiaérea do Exército, tem por missão realizar a defesa antiaérea no âmbito do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro e participar das operações de GLO e ações subsidiárias.
Na sequência, desfila o grupamento do Comando de Operações Especiais, comandado pelo capitão Martins, com sede em Goiânia, Goiás. Suas organizações militares orgânicas integram a Força de Ação Rápida e Estratégica e apoiam as operações de todos os comandos militares de área do Exército Brasileiro. Desfila agora o grupamento do Batalhão da Guarda Presidencial com o uniforme histórico, o Gala Azul, comandado pelo Tenente-Coronel Bertolino. O batalhão é responsável pela segurança nas sedes da presidência, pela guarda e pelo cerimonial do presidente, chefes de Estado e corpo diplomático. Na sequência, desfila o grupamento do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, comandado pelo capitão Baxis. O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília tem como atribuições contribuir com a segurança presidencial, prover a segurança de áreas militares e de autoridades, realizar o controle de circulação e trânsito em área militar, escoltas e segurança de comboios e perícias criminais. À frente do palanque, desfila o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas Dragões da Independência, representado pelo Esquadrão de Cerimonial, comandado pelo Tenente Kenzo. Sua missão é contribuir com a segurança presidencial, realizando a guarda das instalações da Presidência da República, realizar o cerimonial militar e manter as tradições equestres do Exército. Neste momento, desfila o grupamento da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto, comandado pelo Tenente-Coronel Moacir. Sua missão é planejar e conduzir as atividades comuns do complexo do CMP e do comando da 11RM, bem como prestar o apoio logístico, administrativo e de pessoal. Em seguida, desfila o Major Átila Torres, do Estado-Maior da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada. Com sede em Cristalina, Goiás, é a grande unidade subordinada ao Comando Militar do Planalto e possui 10 organizações militares. Desfila o 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, sediado na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, comandado pelo Tenente-Coronel Barros Magno. O 36 BIMEC é pioneiro no processo de mecanização da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada e atua como força de emprego total da brigada. À frente do palanque, desfila agora o 41º Batalhão de Infantaria Motorizado, sediado na cidade de Jataí, Goiás, comandado pelo Tenente-Coronel Edson Paulo. O 41 Batalhão de Motorizado está em processo de transformação em Batalhão de Infantaria Mecanizado, atuando como força de emprego total da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada na defesa da pátria ou na garantia da lei e da ordem. Desfila agora o grupamento do 32º Grupo de Artilharia de Campanha, comandado pelo Tenente-Coronel Cristoche. O 32º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Dom Pedro I, tem como missão apoiar pelo fogo a manobra da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada e participar das atividades de cerimonial da Presidência da República. Agora desfila o grupamento do 16º Batalhão Logístico, comandado pelo Tenente-Coronel Tibério. Subordinado à 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, o 16 BELOG presta o apoio de manutenção de 3º escalão de material bélico, de comunicações e eletrônica, de saúde, de transporte e de evacuação. À frente do palanque desfila a tropa do 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, comandado pelo capitão Almeida, integrante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada. O esquadrão é capaz de conduzir ações em todo o amplo espectro das operações, sendo a única organização militar blindada da guarnição. E encerrando o desfile a pé, o grupamento da 23ª Companhia de Engenharia de Combate, comandada pelo capitão Tarso. Sediada em Ipameri, Goiás, sua missão é contribuir com a 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, proporcionando a mobilidade, assegurando a contramobilidade e contribuindo para a sua proteção. Senhoras e senhores,
Abrindo o desfile motorizado, um módulo GLO composto por 20... Sobrevoando a Avenida do Exército, desfila neste momento a aviação do Exército com as aeronaves do ataque HA-1 Fennec Avex. Esses helicópteros estão armados com metralhadoras axiais .50, aptos a cumprir missões de reconhecimento e ataque em prol da aeromobilidade orgânica da Força Terrestre. Motorizado um módulo GLO composto por 20 motocicletas Harley-Davidson modelo Road King Police, 2 viaturas operacionais policiais do BPEB e 4 ônibus-choque, sendo 2 do BGP e 2 do BPEB. Essas viaturas apoiam a mobilidade do emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem. Agora, o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, trazendo a viatura Caçador, projeto nacional destinado a realizar medidas de apoio à guerra eletrônica no campo de batalha. A viatura Nó de Acesso, que é o cérebro do moderno sistema de comunicações táticas da Força Terrestre, e a viatura Site Tático, que se integra ao sistema rádio digital troncalizado e proporciona flexibilidade, mobilidade e amplitude no desdobramento das comunicações críticas. Na sequência, desfila o comboio do 11º Grupo de Artilharia Antiaérea, composto pelos seguintes materiais: uma viatura Centro de Operações Antiaéreas Eletrônico, uma viatura 5 tom conduzindo o Radar Saber M60 e 2 viaturas 3/4 tom Marruá, transportando cada uma unidade de tiro do míssil Igla-S. A seguir, desfilam as viaturas do 16º Batalhão Logístico, sendo viatura frigorífica, veículo isotérmico, com capacidade de refrigeração, viatura de lubrificação, viatura Baú Garcia Carga Seca, para transporte de produtos não perecíveis. Durante o desfile motorizado, observamos também o sobrevoo de 4 helicópteros de manobra da aviação do Exército nos modelos Pantera K2 e Cougar. Equipadas com metralhadoras MAG em suas laterais, essas aeronaves são altamente versáteis e podem ser usadas como elementos de manobra em diferentes condições de missão, constituição e zona de ação. Na sequência, desfila a subunidade mecanizada composta com suas viaturas blindadas de transporte de pessoal Guarani, que revolucionou a infantaria com a sua eficiência no combate. Capaz de transportar 11 militares por viatura, ela oferece proteção blindada e, com o apoio da metralhadora automatizada .50, garante maior poder de fogo. O Guarani é capaz de se deslocar pelos piores terrenos e ainda transpor cursos d'água e movimentar-se com rapidez de encontro ao inimigo. Desfila neste momento a primeira bateria do 16º Grupo de Mísseis e Foguetes, subordinada ao Comando de Artilharia do Exército, na cidade de Formosa, Goiás. A bateria está composta por 17 viaturas, na seguinte ordem: uma viatura blindada posto de comando e controle, uma viatura blindada posto de meteorologia, cuja função é realizar o levantamento meteorológico para a execução do tiro, uma viatura blindada unidade controladora de fogos, utilizada para calcular, acompanhar e ajustar os elementos de tiro. Linha de fogo da primeira bateria de mísseis e foguetes, composta por meia dúzia viaturas blindadas lançadoras múltiplas universais, cada qual acompanhada de uma viatura blindada remuniciadora. As lançadoras realizam os lançamentos de foguetes com alcances que variam entre 6,5 e 90 quilômetros. E também, no futuro, o míssil tático cruzeiro com alcance de até 300 quilômetros. As viaturas remuniciadoras transportam containers lançadores e possibilitam o remuniciamento das lançadoras.
uniforme da Artilharia do Exército Imperial, abre o desfile hipomóvel a Bateria de Cerimonial Caiena, subunidade orgânica do 32º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Dom Pedro I. Criada em 1986, tem por missão integrar as atividades do cerimonial militar da Presidência da República na realização de salvas de gala para os chefes de Estado e outras autoridades em visita oficial à capital federal. A bateria Caiena é comandada pelo Tenente Jean. Hipomóvel, o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas Dragões da Independência, comandado pelo Coronel Guilherme. O regimento tem como principais missões realizar a segurança das instalações presidenciais, realizar o cerimonial militar a autoridades nacionais e estrangeiras, manter as tradições equestres da cavalaria e participar de missões de garantia da lei e da ordem em operações de defesa interna e em ações de defesa territorial. O 1º RCG é composto por 2 esquadrões de dragões, um esquadrão de cerimonial, um esquadrão de comando e apoio e o Centro Hípico Dragões da Independência. Senhoras e senhores, esta cerimônia contou com a presença de 1.800 militares que integram o Comando Militar do Planalto, a Academia Militar das Agulhas Negras e a Escola de Sargentos de Logística. No ensejo de celebrar em 19 de abril de 2023 os 375 anos do glorioso Exército de Caxias, foram agraciadas cerca de 450 autoridades. Senhoras e senhores, à frente da nossa posição, aproximam-se as aeronaves da aviação do Exército na sua formação em Cunha, encerrando o desfile. Uma demonstração do poder aéreo do nosso Exército brasileiro, sempre pronto para atender às demandas e os desafios do combate moderno.
Convidamos todos a tomarem atitude de respeito para as honras militares ao presidente da República. O presidente da República retirar-se-á do local da cerimônia. Você acompanhou conosco ao vivo a participação do presidente Lula na cerimônia